a gente vai passar para o ministro Luiz Fux, porque justamente é o voto divergente. E mesmo no voto divergente, Fux repudiou a ABIN paralela. Agora, claro, divergiu do Moraes e do Zanin em relação ao enquadramento do grupo. Vamos assistir a esse trecho que eu considero muito importante por causa dessa distinção sempre feita aqui pelo nosso jornalismo. Registro, senhor presidente, senhor ministro relator, meu entendimento, com a devida vênia, no sentido de ser absolutamente reprovável o comportamento dos funcionários públicos no exercício de suas funções na ABIN, ao utilizar ferramentas daquele órgão para finalidades outras que não as da própria agência. Mas, nada obstante, não se logrou comprovar ad minus a atuação dos réus em questão, no sentido de auxiliar o início da execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe de Estado. A apuração de eventual excesso na atuação profissional ou vício na motivação das condutas dos acusados tem como sede mais adequada, no meu modo de ver, as esferas de controle interno e externo, por se enquadrarem tais condutas em manifestos desvios funcionais, inclusive em atos de improbidade, não se encontrando abrangidas pelo âmbito de proteção do direito penal, que possui o caráter de última ratio na tutela dos bens jurídicos e dos interesses mais relevantes da administração pública, especialmente no que tange aos crimes imputados ao réu. É manifesta a ausência de nexo causal entre as condutas típicas na denúncia e os crimes imputados. Então, estou entendendo que não há nexo causal usar ferramenta e fazer manifestações, ainda que contra, em redes privadas e entre esses réus, inclusive considerando essa distância temporal entre os fatos. O principal evento abordado na denúncia relativa a notícias falsas envolvendo os ministros supremos data de agosto de 2021, de modo que a eventual condenação caracteriza a verdadeira responsabilização penal objetiva. Muito bem, vocês vejam que ele está falando aí da distância temporal que a gente estava apontando. Agora eu registro esses trechos da fala do Fux para quem não pegou. Olha só. Ele fala assim, no sentido de ser absolutamente reprovável o comportamento dos funcionários públicos no exercício de suas funções na ABIN, a utilizar ferramentas daquele órgão para finalidades outras que não são as da própria agência. Traduzindo aqui nas minhas palavras, que eles alopraram. Agora, Fux, né, no raciocínio dele, que eu estou traduzindo com outras palavras, claro, não acho que eles devam ser condenados por esses crimes. No entanto, o próprio Fux disse o seguinte, que a sede mais adequada no modo de ver dele é a esfera de controle interno e externo, por se enquadrar entre as condutas, manifestos desvios funcionais, inclusive em atos de improbidade. Quer dizer, o Fux considerou absolutamente reprovável a conduta dos integrantes da ABIN, falou em desvios funcionais, inclusive em atos de improbidade. Então, quer dizer, na história dos fatos, independentemente do julgamento na esfera penal, aconteceram coisas graves na gestão de Jair Bolsonaro na Agência Brasileira de Inteligência. Ele está dizendo até que essas pessoas devem ser enquadradas. O que ele está dizendo é que não deve ser por esses crimes e no Supremo Tribunal Federal, já que ele nem é a favor da jurisdição da competência da Corte para esse julgamento. E vamos mostrar mais um trecho que mostra essa distinção do Fux, querendo dizer, inclusive deixar claro, até como um disclaimer, olha, não sou a favor dessas condutas. É isso que ele está dizendo. Mostrando que ele repudia a conduta, mas isso não faz ele votar pela condenação dessas pessoas pelos crimes dos quais elas foram acusadas. Então, vamos só lembrar, antes de exibir o trecho do Fux, um print de uma mensagem para vocês entenderem o contexto. É uma mensagem que a gente destacou muito quando veio o relatório da Polícia Federal. Eu fiz cronologia em um antagonista usando um termo que está expresso nessa mensagem, que é aquele termo rataria. Quem é que lembra? Que é aquele pessoal mais barra pesada das forças militares. Então o Reginaldo Abreu, que é esse coronel de codinome Velame, ele disse o seguinte nessa mensagem, que de preto, que são aqueles militares das forças especiais do Exército, o presidente, que era o Jair Bolsonaro, ele tem que fazer uma reunião petit comité. Petit comité é aquele grupo pequeno, né? Isso vem de uma expressão francesa. O pessoal ia fazer uma reunião essa semana, o comandante do Exército, aí chegou Paulo Guedes, que era o ministro da Economia,
Chegou o pessoal da TCU, Tribunal de Contas da União, da AGU, Advocacia Geral da União, aí não pode. Tem esse pessoal acima da linha da ética, não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comité, pô. Tem que ser a rataria. Ele, Bolsonaro, e a rataria. Com o comandante do Exército, mas petit comité. Essa galera não pode estar aí, pô. Aí tem que debater o que vai ser feito. Fecha aspas. Então, o Velame, que é o Reginaldo Abreu, que é réu aí nesse núcleo da trama golpista, ele estava falando que o pessoal que tem ética, que está acima da linha da ética, que, portanto, tem alguma ética, não podia participar, que tem que ser o pessoal que está disposto a cruzar linhas. Tinha que ser a rataria das forças militares. Então é sobre essa mensagem que o Fux vai falar nesse trecho que a gente separou. Pode soltar. Aqui, tudo no campo da discussão, no máximo se tornando mais ácida nessas etapas uma eventual preparação imponível. No que se narrou na denúncia, ele efetivamente não participou do início da execução. Esse é o meu entendimento, no sentido de ser absolutamente reprovável. Isso é que eu gostaria de dizer. Aqui, ninguém defende nada contra a democracia. A minha árvore genealógica, ela me alimenta dia após dia de defender a democracia. Porque meus ancestrais sofreram na pele o que é não haver um Estado democrático. Será absolutamente, meu entendimento, sem prejuízo dessa desclassificação, de ser absolutamente reprovável o comportamento do réu, que, embora coronel do Exército Brasileiro, revelou a opinião de que o então presidente da República não deveria se reunir com pessoas acima do limite da ética, mas com a rataria. Nada obstante, não se logrou comprovar minimamente a atuação do réu Reginaldo Vieira de Abreu no sentido de auxiliar o início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe do Estado. Manifesta-se assim a ausência de nexo causal entre as condutas descritas na denúncia e os crimes imputados, inclusive considerando a absoluta ausência de relação do réu Reginaldo Vieira de Abreu com quaisquer outros possíveis executores dos supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Constam dos autos apenas diálogos absolutamente destituídos de nexo causal com condutas que pudessem dar início à execução dos delitos. Absolutamente desprovido de nexo causal com condutas que pudessem dar início à execução dos delitos. Quer dizer, ele está separando aquelas falas, aquelas mensagens, etc., da concretização do crime. E no começo, para quem não pegou, ele falou assim, quer dizer, numa visão mais ácida, se pode ter, no máximo, um ato preparatório impunível. Quer dizer, que não tem previsão legal para gerar a condenação do réu. Em outro momento, o Fux rebateu críticas ao seu voto no julgamento do núcleo 1 da trama golpista. O ministro votou pela condenação de Braga Neto e Mauro Cid e pela absolvição de Jair Bolsonaro e outros réus. Vamos lembrar isso também. Mesmo o Fux, dando o voto mais brando da turma, votou para condenar o Braga Neto, que era ministro no governo Bolsonaro, e número 2, portanto, candidato a vice na chapa de 2022, e o ajudante de ordens do Bolsonaro pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, cujo dispositivo fala em tentativa, claro, mas votou para condenar os dois e para absolver Jair Bolsonaro e outros réus. Então vamos acompanhar como o Fux justificou uma mudança de posição que ele teve. E repare que ele vai dizer que não se deve buscar a coerência no erro. Pode soltar. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperte tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade, pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, e é um dos precursores do garantismo penal,
ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia e malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhece a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar, e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor, porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né, o voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. E Fux também disse ter realizado um realinhamento e alegou que seu entendimento anterior a respeito do 8 de janeiro gerou injustiças. Vamos assistir. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que, se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. Pois é, quer dizer, o Fux está se referindo à denúncia da Procuradoria-Geral da República, né, o órgão acusador. E está dizendo que até uma piadinha ali foi usada para inferir um desejo de golpe de Estado, etc. Então, esse método Moraes de você inflar tudo, né, para considerar tudo uma grande conspiração, etc., faz com que em diversos momentos, não todos, porque tem diversos momentos bastante específicos na denúncia da PGR, mas em diversos momentos você dá brecha para uma refutação como essa, especificamente, que o Fux está fazendo. Por isso que a gente cobra que tudo seja minucioso, seja detalhado, seja em cima de elementos específicos. Ricardo Kerstmann, em relação a essa leva de vídeos, e agora a gente finalizou aí a base do resumão, o que você destaca? Olha, o que o Fux falou a respeito, né, o que ele fundamentou a respeito do coronel Reginaldo Abreu, vai ao encontro daquela minha observação no comentário anterior a respeito dessa individualização, né, isso que eu quero dizer, da conduta. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Reginaldo ele participou, ele foi parte de uma troca de mensagens de WhatsApp, e a partir dali, ele, Fux, não vê nexo causal nenhum com os atos subsequentes. É a mesma história lá da Débora, né? A Débora dos Santos, a Débora do Batom. Ela foi condenada por participar de quadrilha organizada armada, né? Organização criminosa armada. E ela não estava armada, mas ela foi inserida naquele crime multitudinário. É nesse aspecto que realmente eu tenho muita dificuldade em aceitar que seja condenado alguém nessa situação e em penas tão duras. Essa história do que o Fux falou a respeito de rever, né, de não ser refém, né, escravo de um pensamento, de uma visão anterior,
Eu acho ela legítima, eu acho que deve ser assim mesmo. A gente tem direito de rever aquilo que a gente pensava, desde que seja legítimo. A gente pode ter se enganado em algum momento e depois pensado melhor, de maneira diferente. Isso a um magistrado, então, é fundamental, porque senão, de fato, você acaba perpetuando uma injustiça que possa ter sido cometida anteriormente. O ponto é que o Fux, a partir do momento em que ele, não só pela divergência do voto em relação aos demais, mas pela contundência e pelas alfinetadas que ele anda inserindo nesses votos dele contra os demais, isso acaba também um pouco jogando contra essa legítima assunção de erro anterior. Ele, por exemplo, ele pediu para ser retirado o voto dele, que ele quer fazer uma revisão gramatical. E essa retirada do voto dele, isso no julgamento do núcleo crucial, isso vai atrasar sobremaneira o resultado, porque só após a entrega de todos os votos é que as defesas podem apresentar os embargos, e a partir disso, da negativa desses embargos, é que haverá o tal do trânsito em julgado, e a partir desse trânsito em julgado é que poderão começar a ser cumpridas as sentenças. No momento em que o Fux emite esses sinais de que ele também, por contrariedade, é legítimo isso, que ele, de alguma forma, também ele anda atuando, entre aspas, politicamente, isso acaba deslegitimando um pouco esse reconhecimento que é muito nobre por parte dele. Certo, só lembrando que o Reginaldo Abreu, que era de quem o Fux estava falando ali em determinado momento, ele não estava presente no 8 do 1. A Débora dos Santos, ela estava lá, então foram aplicados a ela os 5 crimes que foram aplicados a todas aquelas pessoas, sendo que só há individualização de conduta dela relativa à deterioração do patrimônio e aquele outro, né? Agora me fugiu exatamente qual é o dispositivo, porque você tem a imagem dela deteriorando ali a estátua do Supremo Tribunal Federal, pichando de batom. Agora você não tem prova de que ela conspirou para um golpe de Estado, reunião dela com outros líderes daquele movimento, ou arma portada por ela, etc. O Reginaldo Abreu ele nem estava lá. Ele fez parte aí dessa turma que estava botando pilha, que estava fazendo pressão, com essas atitudes absolutamente deploráveis. Agora o Fux separa a questão dos fatos, mesmo que as condutas sejam deploráveis, com o enquadramento por aqueles crimes mais graves. Diga, Dudu. Acho que o Ricardo Ketzmann usou a expressão nobre, né, para falar da atitude do Fux, e eu concordo com o Ricardo, porque o Fux, lá no 8 de janeiro, ele votou pela condenação de todas aquelas pessoas, né, pelos 5 crimes. E depois, quando ele entra no julgamento do Núcleo 1, que são justamente os cabeças ali, né, as pessoas que estavam comandando tudo, ele acaba absolvendo o Jair Bolsonaro, ou absolve num crime e condena no outro. Então, ele é mais brando com as pessoas que participaram ali da cúpula, e ele foi muito duro com as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro. E aí ele vai fazer uma revisão, puxa, acho que ele fala uma coisa assim, era uma questão ali de urgência, estava meio que na pressa, e aí ele está se arrependendo de ter condenado aquelas pessoas lá do 8 de janeiro. Então, concordo que é importante, né? Se o sujeito estudou melhor o assunto e viu que realmente, em várias das condenações que ele mesmo aprovou, não tinha essa relação de causa e efeito, é importante que ele venha a público e diga isso, né? A gente vai continuar com a análise do Duda, mas como ele está analisando um aspecto do voto do Fux e a produção conseguiu selecionar mais 2 vídeos que tem a ver com o que ele está analisando, vou mostrar primeiro esses 2 vídeos do Fux e aí o Duda já faz uma análise completa. Então agora é o trecho que o Fux fala sobre humildade judicial. Vamos assistir. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal
e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz, ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Bom, então tá aí a frase dele, que é a que eu tinha indicado que ele falou: um magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. Então é assim que ele justifica a mudança que teve, porque deu votos mais duros para condenar os réus do 8/1. Agora, é claro que, ultimamente, também teve a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, teve a série de sanções contra ministros do STF, incluindo, evidentemente, a perda de visto para 8 deles, não para o Fux, nem para os 2 indicados pelo Jair Bolsonaro, justamente porque estavam mais alinhados à defesa do Jair Bolsonaro nesse julgamento. Então também há críticas ao Fux, principalmente por parte do campo que defende os ministros que condenam, ou defendem a condenação, como se isso tudo fosse oportunismo. Não só para mostrar as alegações em curso, cada um faz o seu juízo, se ele está sendo sincero, se ele não está. Evidentemente, as pessoas, de um modo geral, podem mudar de opinião. E as outras pessoas também podem analisar se essa mudança é legítima, fruto de um arrependimento sincero, ou se é uma mudança oportunista. Duda Teixeira. Ele usa esse termo humildade judicial, é muito interessante, né? Diz que está agindo de acordo com a consciência. E o Fux, já lá no julgamento do Núcleo 1, ele demonstrou que é um cara que pensa mesmo sozinho, né? Porque quando vem esse caso da trama golpista, ele vem meio que em bloco, né? O Paulo Gonet traz a denúncia, e já meio que parece que já tem um jogo ali acertado com o Alexandre de Moraes, que é o relator, e é isso, né? São os mesmos 5 crimes para todo mundo. E aí o Fux é o sujeito que ousa levantar a voz e fazer a individualização que a gente tem falado bastante aqui. E tem um momento que é interessante que ele fala assim: olha, eu defendo a democracia, né? Por que ele diz isso? Porque quando o STF, vamos dizer, reage ao 8 de janeiro, e tem aquele momento que os ministros do STF se juntam com o Lula, com os governadores e fazem lá uma caminhada ali na Praça dos Três Poderes, vem com essa narrativa de que nós estamos defendendo as instituições, nós estamos defendendo a democracia. Então, você ousar divergir num julgamento desse é porque você está indo contra a democracia. E aí o Fux está indo contra esse discurso da primeira turma, né, do Alexandre de Moraes. Eu até agora estou cogitando que isso é quase que uma crítica, né, ao trabalho da primeira turma até agora, né, dizendo: olha, eu fui humilde e estou revendo as minhas coisas, né? As coisas têm que ter causa e consequência. As pessoas só podem ser punidas pelos crimes que elas de fato cometeram, pelos atos executórios. Ele traz algumas noções de direito. E quando ele fala isso, ele está criticando o resto da primeira turma. E aí eu acho que talvez o Fux não disse qual é o motivo dele pedir para sair da primeira turma e ir da segunda. Mas talvez o clima nessa situação aí dele confrontar os outros tenha ficado meio ruim, e talvez seja por isso que ele queira agora ir para a segunda turma, o que é ruim, porque o Fux, quando ele discordava, de certa forma ele dava uma legitimidade para esse julgamento, né? A gente olhava ali e falava assim: puxa, um diz uma coisa, outro diz outra,
E aí, depois, o plenário é que acaba decidindo. O plenário não, né? A primeira turma, o colegiado é que acaba decidindo. Se esse elemento divergente sai, a gente pode ter uma homogeneidade na primeira turma, na continuação do julgamento da trama golpista, e aí vai ficar mais difícil ainda aceitar as decisões da primeira turma. Já que o Duda falou, o Fux pediu essa transferência para a segunda turma. A prioridade é da ministra Carmen Lúcia, mas ela não manifestou interesse, na verdade, em mudar de colegiado. Assim, o atual presidente do STF, que é o Luiz Edson Fachin, não tem qualquer obstáculo para acatar o pedido do Fux e o Fux, portanto, migrar da primeira para a segunda turma do STF. Lembrando aos leigos, as pessoas chegaram agora nesse tipo de debate, que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, eles são divididos para fins de praticidade, em julgamentos, em 2 turmas de 5, o presidente fica de fora, e o Fux está na primeira turma, e tem esses 5 ministros aí, incluindo Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. E ele vai para a segunda turma na vaga aberta pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Muito bem, aliás, a aposentadoria que passou a fazer efeito no sábado 18, portanto, Barroso já é ex-ministro do STF e antes disso ele tinha passado a presidência para o Fachin, que ele tinha sido o último presidente da corte. A produção também separou a conclusão do voto do Fux, só para resumir, afinal, o que ele decidiu, que foi a absolvição geral. Pode soltar. Senhor presidente, eu estou entendendo que os fatos, por força da ausência de tipicidade, eles não constituem infração penal. Não essa. No eleitoral pode ter alguma infração penal, desvio de penalidade pode ter sanções administrativas. E também, senhor presidente, eu acrescento em relação a todos o artigo 386(7), que é aquele relativo à inexistência de prova suficiente para a condenação. E é nesses termos que eu voto, julgando procedente a sua palavra. Presidente, o ministro Fux, eu agradeço a Vossa Excelência a gentileza e a profundidade do voto e busco, ministro Sanar, apenas uma dúvida. Do conjunto de preliminares arguídas, Vossa Excelência acolheu uma, a de incompetência. Vamos ficar nisso, porque a turma já... Ok. Bom, preliminar de incompetência, me parece que ele está se referindo à alegação das defesas, que foi acatada pelo Fux desde o começo, de que o STF não é competente para julgar, são pessoas sem foro privilegiado, etc. A gente já falou disso nas outras análises, nos episódios anteriores de toda essa novela do julgamento. Muito bem, lembrando que a sessão está ocorrendo ainda, nesse momento está votando o ministro Flávio Dino. Vamos dar uma espiadinha rápida só para ver se a gente... Alexandre de Moraes com a palavra, pode soltar. As judiciais são semelhantes a do réu anterior. Então, nesse caso, em relação ao réu Reginaldo Vieira de Abreu, eu, em relação ao crime de organização criminosa, fixo a pena base, em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59, em 3 anos e 6 meses. Na segunda fase da dosimetria, como já disse, não há agravantes ou atenuantes, e aplica o parágrafo 2º e 4º, inciso 2, as causas de aumento de pena, tanto na primeira como aqui, na fração mínima de 1/6, chegando também a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e 50 dias multa. No caso do crime do artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu fixo a pena base em 4 anos e 6 meses, tornando-a definitiva. No caso do crime do artigo 359-M, golpe de Estado, eu fixo a pena base em 6 anos e 5 meses de reclusão, aqui também tornando-as definitiva. No caso do crime de dano qualificado, fixo a pena base, assim como no outro caso, 6 meses e 50 dias multa. No caso de deteriorização de patrimônio tombado, fixo em 1 ano e 50 dias multa, todos os dias multa, em face com cálculo de um salário mínimo, chegando a pena
a pena Ministro total. Antes que Vossa Excelência conclua, eu faço a mesma ponderação. Porque... Então, eu ia fazer essa consideração, presidente. Como havíamos chegado, eu havia dito, 18 anos e 120 dias multa, e aqui ficaríamos 16 anos e 6 meses, 150 dias multa, podemos fazer a mesma adequação que fizemos no outro, até porque eu tinha feito essa proporcionalidade em relação às circunstâncias judiciais. Então, também diminuiria aqui, em 1 ano, ficaria 5 anos e 5 meses o golpe de Estado, e diminuiríamos para cada dia multa, diminuiríamos 10 dias multa, chegaríamos então a 15 anos e 6 meses, sendo 15 anos em reclusão, regime inicial fechado, 6 meses em detenção e 120 dias multa. Assim ficaria proporcional ao que chegamos à média no réu anterior. E os 15 anos, reclusão, detenção? Então, ficaríamos, são 15 anos e 6 meses, sendo 15 anos em reclusão e 6 meses em detenção, iniciado em regime fechado. Como vota o ministro Zanin? Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator pelos fundamentos já expostos em relação ao co-réu Ângelo Martins de Nicoli. Agradeço, Vossa Excelência. Ministro Fux. Senhor presidente, agora é o Reginaldo, né? Reginaldo Vieira de Abreu. Senhor presidente, eu entendi aqui que há tipicidade naquela tentativa da tentativa, ou seja, o réu teria tentado interferir em um relatório que daria ensejo a uma tentativa de golpe. Por outro lado, também a prova de que ele não tinha conhecimento de nenhum desses oficiais da Comissão do Exército responsável pela elaboração do relatório de fiscalização. E entendi gravíssimo esse erro, que não sabe se o relatório tinha 4 páginas ou 30 páginas. Nessa fase de julgamento, é indúbio pro réu. De sorte que eu julguei improcedente por não constituir o fato de infração pela tipicidade e não existir prova suficiente para a condenação. Muito obrigado, ministro Fux. Ministra Carmen. Senhor presidente, com o reajustamento agora feito pelo ministro relator, pelo ministro Alexandre, eu estou acompanhando. Agradeço, então, proclamo, em relação a Reginaldo Vieira de Abreu, 15 anos e 6 meses de pena total, sendo 15 anos de reclusão, 6 meses de detenção, regime fechado, 120 dias multa, cada um no valor de um salário mínimo. Devolvo a palavra ao eminente relator. Aqui, na sequência, presidente, o réu Marcelo Araújo Bormevete também apresenta a intensidade e gravidade na culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa transmissão ao vivo do Papo Antagonista. Quando eu fui passar ali para a gente dar uma espiadinha na transmissão ao vivo do julgamento, achei que Flávio Dino ainda estava votando, mas ele tinha acabado de concluir o voto, acompanhando o relator Alexandre de Moraes pela condenação dos 7 réus, e a gente já pegou aí, portanto, a transmissão na discussão da dosimetria, quer dizer, na discussão sobre as penas impostas a cada um, e a gente flagrou justamente o momento da discussão sobre a pena imposta ao Reginaldo Abreu, aquele coronel de codinome Velame, que tinha falado para reunir a rataria naquela mensagem que a gente exibiu no programa de hoje. O ministro Luiz Fux foi o único voto divergente. A gente não mostrou toda a argumentação a respeito desse réu, bom deixar claro, porque havia ali uma acusação de interferência no relatório da Comissão de Fiscalização Eleitoral, aquele relatório cuja divulgação depois o Bolsonaro atrasou de propósito, porque ele concluía pela inexistência de fraude, e aí depois o Ministério da Defesa tentou emitir uma nota para fazer parecer que não concluiu, que não pode haver uma fraude, quer dizer que poderia acontecer. Então, é uma participação que ele teve nesse suposto relatório, que é contestada pelo Fux, e a alegação da defesa dele, porque eu acompanhei esse trecho do julgamento, eu sei bem, é de que, no máximo, na pior das hipóteses, houve uma tentativa da tentativa e, portanto, isso não configuraria, e o Fux acatou a alegação da defesa, portanto, votou pela absolvição, mas foi o único. Assim como nos outros casos, então, ficou 4-1 na turma. Depois, se toda a discussão da dosimetria para todos os réus acabar a tempo da gente anunciar no final desse programa, a gente anuncia aqui, mas o Reginaldo Abreu
ficou em 15 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Agora saiu o Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército, aquele que ajudou a plantar narrativas falsas na live do argentino e depois a espalhar por aí. Foi condenado a 17 anos em regime inicial fechado. Além de 120 dias multa, para cada um tem tantos dias multa, mas em geral a gente foca aqui na pena mesmo, em anos. Portanto, o Ângelo de Nicole é condenado aí a uma pena grande, de 17 anos. Muito bem, alguma consideração final sobre essa pauta ou a gente consegue partir para mais uma? Ricardo, Duda, fiquem à vontade. Um ponto aí é a consequência que isso vai ter para a liberdade de expressão no Brasil, né? Então, os julgamentos do STF, eles acabam esperando juízes na primeira, na segunda instância, e aí, qual que é o risco? É de você ter um entendimento de que pessoas que fazem críticas, de repente às urnas eletrônicas ou qualquer outra coisa, nas redes sociais, podem depois acabar pagando e sendo punidos, pegando 15 anos, porque alguém foi lá, viu aquela publicação e tentou fazer alguma coisa pior, né? Um golpe de Estado ou qualquer outra coisa. Então, qual que é o problema aí? Jornalistas, influenciadores, gente que publica críticas livremente na internet, podem, de repente, ter que ficar mais preocupados, porque possivelmente correm o risco de começar a responder por decisões, atitudes de outras pessoas, né? É uma consequência perigosa desse julgamento que a gente está vendo. Ricardo Kertzmann. A gente pegou um pedacinho, o finalzinho do voto do Moraes, antes de cortar para a gente aqui de novo. Ele falava em atenuantes e agravantes. Todo crime tem essas atenuantes e agravantes, e são exatamente essas atenuantes e agravantes que fazem com que essas penas, né, que a dosimetria das penas seja um pouco diferentes. Um pega 15 anos, outro pega 17 anos, porque na análise dos ministros alguém teve uma conduta um pouco pior, um pouco ou menos pior do que o outro. Maravilha. Só uma última consideração. O Fux soltou uma frase que virou até manchete no nosso portal. Eu estava vendo o julgamento, passei para a nossa redação, que é a seguinte: as eleições não podem ser uma festa democrática do silêncio. Exatamente sobre isso que o Duda estava comentando. Então, eu em diversos pontos nesse julgamento, e não são todos, e é claro que não dá para a gente sintetizar tudo, mas enfim, eu não concordo nem inteiramente com o Moraes, nem inteiramente com o Fux, porque às vezes acho que há um reducionismo das questões. Então, é claro que existe uma preocupação, e eu concordo com o Duda, que nós podemos nos sentir engessados durante uma cobertura de eleição ou durante a nossa fiscalização da sociedade como um todo. Não estou nem falando só de jornalistas, no sentido de contestar algum elemento de transparência eleitoral, alguma questão envolvendo urna eletrônica, etc. Eu acho que quando o Moraes ele raciocina sobre isso, quando ele se manifesta a respeito disso, ele exacerba demais a questão e faz com que as pessoas, então, fiquem ressabiadas de poderem ser enquadradas até por críticas legítimas. O que eu preciso ressaltar sempre é que não foi isso que várias dessas pessoas que estão sendo julgadas fizeram. Não foi crítica pontual que eu estou dizendo. Não foi sequer crítica no conceito que eu tenho de crítica. Foi plantação de narrativa falsa. Aí é preciso ver caso a caso. Claro que tem gente que faz crítica legítima, claro que tem gente que levanta um questionamento legítimo, às vezes é um questionamento para o qual, sei lá, já existe uma resposta, mas aquela pessoa não entendeu ainda. Mesmo assim, entendo que essa pessoa não tem que ser enquadrada por um crime. O que aí, claro, pessoas que estavam envolvidas dentro desse contexto de um grupo que estava desinformando e aí depois houve um crime. Então há essa avaliação conjunta sobre a qual a gente falou aqui. Mas é preciso fazer uma distinção em termos de debate público, em primeiro lugar, fora da esfera penal, que é entre o questionamento legítimo, a crítica legítima, até pressão legítima por transparência eleitoral, coisa que eu faço já há muitos anos, inclusive, e a desinformação deliberada, a tentativa de plantar a narrativa falsa para gerar uma revolta popular e para eventualmente justificar uma derrota por motivos outros, mas que o governo de turno não quer reconhecer.
caso aconteça. Então são dois elementos diferentes. Agora, não gosto da postura do Moraes, que faz com que os elementos legítimos fiquem periclitantes, no sentido de que as pessoas possam ficar com medo de se manifestar. E acho que o Fux, quando generaliza do outro lado, acaba indo demais sem levar em consideração essas nuances. Assim como eu acho, para não deixar aqui o voto do Fux sem uma crítica mais específica, que ele também fez um reducionismo muito simplista ao comparar essa atitude das pessoas envolvidas no julgamento, réus no julgamento, com a atitude da Maria Corina Machado na Venezuela. A maneira leviana como ele se referiu a isso, eu entendo, eu consigo entender que ele quis dar um exemplo extremo, embora ele não tenha usado essa palavra, de fiscalização de um processo eleitoral, uma fiscalização legítima de uma política venezuelana caçada, impedida de concorrer, que sua indicada, inclusive, também foi impedida. Então é uma ditadura na Venezuela, é algo muito mais consolidado em relação a desvios. O próprio mecanismo eleitoral é bastante diferente. Agora, a Maria Corina, ela... Por isso que eu faço essa parte aqui de crítica legítima, de fiscalização legítima, a gente tem que defender que continue acontecendo. Porque nós vamos, eventualmente, questionar alguma coisa, nós vamos apontar alguma coisa. A Maria Corina, ela não passou narrativa falseada, não plantou narrativa falseada, não espalhou desinformação, muito menos mobilizou pessoas para um golpe de Estado. Ela estava lutando contra uma ditadura que tem todo o poder para oprimir o seu povo e apontando que estava havendo fraude na eleição e fazendo isso como? Ela própria se utilizando da transparência, resgatando as atas para mostrar, olha, o resultado que eles estão expondo não é o resultado da soma dos votos conferidos pelas atas. É uma postura bastante diferente. Então nós queremos ter, evidentemente, o direito, e temos o direito, de fazer o que a Maria Corina Machado fez. E claro, nós podemos ter críticas ao enquadramento penal, etc., mas, em primeiro lugar, o repúdio moral a quem desinforma deliberadamente. Isso é diferente da crítica, do questionamento, até do equívoco. E é por isso que eu digo, é preciso analisar caso a caso. Muito bem, a gente não vai ter muito tempo hoje para as outras pausas, porque o julgamento tomou o programa. É claro que é um caso bastante espinhoso. E a produção está me passando aqui mais uma dosimetria. Duda e Ricardo, quiserem falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Mas só para citar aqui, o Marcelo Araújo Bormevê, agente da Polícia Federal, foi condenado a 14 anos e 6 meses em regime fechado e 12 dias multa. E o Giancarlo Gomes Rodrigues, condenado a 14 anos de prisão e 120 dias multa. Portanto, ele é subtenente do Exército. Portanto, as condenações estão aí em torno dos 15 anos, né? De 14 anos e meio até 17 anos até o momento. Essas condenações aí dos 7 réus. Diga, Dudu. Imagino que isso vai ter alguma repercussão no Congresso, né? Quando teve o julgamento do Núcleo 1, o bolsonarismo fez aquela pressão toda pelo PL da anistia, que virou o PL da dosimetria na mão lá do Paulinho da Força. De novo, a gente está vendo essas penas agora de 15 anos, 16 anos. Então, provavelmente, imagino que vai ter uma pressão de novo para que o Paulinho da Força continue com esse PL da dosimetria, porque realmente, convenhamos, não faz sentido essas penas assim tão longas.